mais uma aula não presencial da disciplina Língua Portuguesa. Eu sou o professor Cláudio, do Colégio Estadual Diógenes de Castro Ribeiro, turmas do terceiro ano do ensino médio A, B, C e D. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao que falamos na aula passada. Na aula passada nós iniciamos falando sobre vanguardas, e hoje nós vamos tentar dar continuidade. Nesta aula, nós vamos comentar sobre um pouco do contexto histórico, para permitir você, aluno, poder dar continuidade, aprofundar, você saber por onde você vai começar. Porque na verdade o que a gente faz não dá para aprofundar a matéria só pelo que o professor fala. Não dá para você saber tudo só pelo que o professor fala. Cada professor elege alguns pontos da matéria, e em cima desses pontos é que ele trabalha. Então, no caso, nós selecionamos alguns pontos, coisas do contexto histórico. Nós vamos iniciar, depois de falar um pouquinho do contexto histórico, nós vamos iniciar falando do cubismo. Essa aula especificamente nós vamos tratar do cubismo. No nosso entendimento, as duas vanguardas que mais influenciaram os brasileiros, lembrando, os brasileiros não copiaram vanguardas como copiava antes, mas as vanguardas influenciaram, não tem jeito, são técnicas e maneiras de representar a realidade que encantaram pessoas ao longo do mundo. O mundo inteiro começou a ver a realidade de forma diferente. Lembrando que quando a gente fala vanguarda, não é só na arte, A gente está falando também de todo o âmbito da questão humana. Influenciou a política, influenciou a maneira de ver a religião, a maneira ideológica e, claro, os movimentos artísticos, que são as representações da realidade. E, nesse sentido, sem mais delongas, porque a gente tem um tempo a cumprir, então vamos lá. Essa aqui, inclusive, é uma tela muito bonita, que é A Mulher Chorando, de Pablo Picasso. Coloquei propositalmente essa foto como a foto de capa da nossa aula. Vocês viram que a representação dessa mulher já é uma maneira diferente de representar a realidade. E quando que elas aconteceram? Para contextualizarmos, nós precisamos do quando e do lugar. O lugar nós já sabemos que basicamente elas europeias, Basicamente a Europa foi contagiada por esses movimentos de vanguarda. E os anos foram os anos de 1900, quer dizer, finalzinho do século XIX, inicinho do século XX, por volta mais ou menos até 1924. Então esses primeiros 20 e poucos anos foram a efervescência dessas vanguardas. Para entendê-las, o contexto que nós temos que entender, primeiro, Revolução Industrial. A Europa experimentando inovações e coisas tecnológicas que nenhuma vez a humanidade havia experimentado. Aquela euforia inclusive a invenção, até a luz elétrica, o automóvel, a luz elétrica, tecnologias jamais imaginadas. O ser humano não sabia de limites, e isso deixou aquela, como é que eu posso dizer, a população europeia ficou extasiada, fascinada, eufórica. Só que, do outro lado, com esse advento de revolução industrial, a burguesia em pleno vapor produzindo, mas você precisava vender. Então você precisava de mercados. Você precisava de mercados consumidores para esses produtos. E você precisava de matéria-prima. Então essa disputa por matéria-prima, essa disputa por mercado, fez com que nós culminássemos na Primeira Guerra. Então um ponto muito positivo, são coisas antagônicas, mas uma não se opõe exatamente anulando a outra. São coisas antagônicas que se completam. Por exemplo, essa euforia toda
por esse desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, é essa briga entre os países para conquistar novos mercados e descobrir novas formas de abastecer de matéria-prima. Levou à Primeira Guerra. Então é um ponto feliz e um ponto triste. Disso tudo, surge então uma geração de jovens que eram inclusive obrigados a lutar essas guerras, uma desesperança cruel, chamado inclusive de decadentismo, que é um reflexo do simbolismo. Vocês lembram que o simbolismo tratava basicamente da busca para o sentido da existência, e um pessimismo exagerado por parte dessa geração. Esse chamado decadentismo abateu sobre a juventude. E essa juventude, então, começa a querer buscar novas maneiras de ver a realidade. E claro, o que o artista faz? O artista representa a realidade. E esse artista, então, começou a buscar novas maneiras de representar essa realidade. E aí nós temos, então, as principais tendências dessas vanguardas, que foi o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Tem outras, claro que tem outras, mas nós vamos focar nosso intelecto, né, nossa energia de estudo nessas 5, que já dá para ter uma ideia muito boa do que foi essas vanguardas. E, no mais, uma vanguarda, no caso, ela vai ser ou um artista tão inovador, um artista ou um grupo de artistas tão inovador que, de certa forma, eles estão à frente do nosso tempo. Lembra que eu falei que a vanguarda ela vem de um termo do uso militar francês, que significa aquele grupo que vai à frente, aquele grupo, aquela guarda que vai à frente, aquela que ataca primeiro, que dá a cara primeiro. No mundo da arte também do mesmo jeito. A vanguarda é aquele artista que está à frente, mas à frente, tão à frente, que de certa forma ele vai ser incompreendido pelo seu tempo atual. É aquele artista que não pertence ao seu tempo. Lá na frente é que as coisas que ele produziu começam a fazer sentido. No campo da política, a vanguarda também é qualquer ideia inovadora. No campo da ciência e por aí vai. Nós temos vanguardas em todos os âmbitos do ser humano. E a que nós vamos dar atenção hoje, uma atenção muito especial, é o cubismo. E o cubismo, esse quadro que eu expus agora para vocês, é o primeiro quadro cubista. É de um pintor, né, o Pablo Picasso. Pablo Picasso é como se fosse o pai do cubismo. Claro que teve influências de Cézanne. O Paul Cézanne, antes do Picasso, ele era um artista pós-impressionista. O impressionismo era, de certa forma, o que vigorava. O impressionismo não chegou a ser uma vanguarda, mas ele era a bola da vez. Era o tipo de arte, assim como o parnasianismo aqui no Brasil era o que imperava. Na Europa o que imperava era o impressionismo. E o Paul Cézanne, ele era um pós-impressionista. E ele já retratava a natureza como se fosse meio que geométrica, usando formas geométricas. Isso influenciou Picasso a criar um estilo de vanguarda, um estilo inovador. E também, claro, mas não foi só isso. Eu ouvi dizer que tinha também máscaras africanas. Verdade. As máscaras africanas, as esculturas africanas, essa arte mais primitiva da África, foi que deu exatamente a base do que Picasso queria. Ele pegou a questão geométrica, a questão de usar formas geométricas na hora de retratar a realidade de Paul Cézanne, e também esse primitivismo das esculturas e das máscaras africanas. Esse quadro aí é o primeiro quadro considerado cubista. Ele é chamado As Senhoritas de Avion. Não vou ler a frase em francês ali, mas é As Senhoritas de Avion. E retratam, então, de uma maneira diferente uma mulher. Em vez de retratar da maneira convencional, ele geometrizou, ele fragmentou esse objeto, ele tirou dele a capacidade de representar a pessoa como ela exatamente é. E o rosto também pode ser visto de vários ângulos. Teoricamente, o que o cubismo queria?
fazer com que o espectador, fazer com que a pessoa que contempla, o contemplador, ele pudesse ver esse objeto em seus diversos ângulos. Era como se eu fragmentasse esse objeto, abrisse ele na frente do meu espectador, para que o meu espectador pudesse vê-lo em diversos ângulos, mudasse o seu ponto de vista. E, claro, tirar da obra de arte aquela coisa de obrigação de representar o real. Uma das grandes críticas contra o passado, por parte dos cubistas e de outros vanguardistas, mas vamos focar no cubismo, era que a arte dos mais velhos, ela era como se o pintor fosse um fotógrafo. É como se ele apenas pintasse a realidade. E é uma crítica, inclusive, a Aristóteles, porque Aristóteles falava que o artista era um imitador. Que o artista, inclusive ele chamou de mimese. A mimese aristotélica falava da questão do artista imitar. O artista é um ser que imita a realidade. Eu copio, eu olho uma árvore e eu tento então imitar essa árvore, eu tento retratar essa árvore do jeito que ela realmente é. O cubismo chega e diz: por que eu tenho que representar a realidade como ela é? Por que eu preciso representar a realidade? Por que eu não posso representar de outras formas essa realidade? E é por isso então que eles criam essas diversas técnicas. Fragmentar o objeto, recompor esse objeto sem proporção. Vocês viram que essas moças representadas aí, os corpos não têm proporção, os rostos também não há uma representação de rosto, o arredondamento do corpo foi trocado por linhas praticamente retas, cores colocadas também de forma artificial, não parece nenhum tom de pele de um ser humano. E aí nós temos o cubismo. Aqui tem algumas outras obras, estão todas juntas, eu coloquei várias. Essa de cima, que tem animais, corpos ali, é um quadro também muito famoso de Picasso, que é a Guernica. A Guernica fala de um massacre durante a Guerra Civil de uma cidade espanhola, Guerra Civil Espanhola no caso. Fala desse massacre que deixou milhares de pessoas mutiladas e assassinadas e matou animais, crianças, etc. Teoricamente, esse massacre chocou tanto Picasso que ele resolveu pintar e retratar isso aí. Mas da mesma forma, fragmentada e colocando vários ângulos, etc., todos os planos juntos. Outro pintor cubista que também seguiu a linha de Picasso, que foi o parceirão ali de Picasso, que era o Georges Braque. Georges Braque, ele tem esses outros quadros aqui, não vou falar muito, eu acho que entendendo o que Picasso fez, você já vai entender o que era o cubismo. E do que eu falei, a vontade deles é que o objeto estivesse aberto de todos os seus lados, frontal, e que pudesse, de certa forma, não ter mais compromisso com o real, que fosse então um culto que conduziria à destruição do real. Era como se o cubismo fizesse uma cruzada contra o real, contra essa coisa do artista tentar reproduzir fielmente a realidade. O outro ponto de análise é a questão da decomposição. O artista cubista então decompunha a realidade e através dessa decomposição ele novamente montava esse objeto sem preocupação em colocar da forma que era e fazia novamente a remontagem desse objeto de forma que o espectador pudesse ver vários planos desse objeto. E assim como na pintura, nós temos, claro, então também na literatura, e nós temos a colagem que até hoje é usada. A colagem também, o que é a colagem? É você tentar montar um objeto utilizando materiais diversos. Você pode cortar figura de jornal, de revista, e em madeira, tecido, e você faz novamente a montagem de uma figura através desses cortes. Por exemplo, você cortar um monte de revista, pedacinhos, e você montar um objeto em uma tela
com esses pedacinhos cortados, através da colagem desses pedacinhos, você montar uma figura. Dá um efeito também cubista, porque nós vamos ter uma realidade que está sendo colada em outra realidade e mais aquela nova realidade que está sendo colocada ali. E vai fugir do real. Você não vai criar uma representação do real através da colagem. Colagem, então, é uma técnica cubista. Na literatura, nós temos aí a superposição de planos. Na literatura foi mais difícil. Alguns tentaram fazer na literatura, fica um pouco confuso. Aqui no Brasil, quem mais tentou foi o Oswald de Andrade, que é um dos criadores da nossa Semana de Arte Moderna, um dos grandes mitos da primeira fase do modernismo, e ele tentou alguns romances cubistas. E na Europa você teve o Apollinaire, que além de ser amigo de Picasso, ele tentou criar essa atmosfera cubista também na poesia que ele criava. Um grande poeta que influenciou até movimentos aqui na década de 50, que é o concretismo. É por isso que eu estou falando do cubismo. O cubismo foi muito importante para o Brasil. Oswald de Andrade, muito influenciado pelo cubismo. Tarsila do Amaral, que é talvez uma das maiores pintoras que nós já tivemos, muito influenciada pelas obras cubistas e por Picasso. Anita Malfá, também influenciada. E por aí vai, quer dizer, e lá na década de 50, 60, Haroldo de Campos, Álvaro de Campos vão criar o concretismo, que é a chamada poesia visual, aquela coisa de querer criar uma imagem do que eu estou escrevendo no papel. E ela trabalha a questão do senso de humor, uma linguagem praticamente nominal, quer dizer, na literatura cubista nós não vamos ter conjunções. Eu não vou falar casa de Paulo, eu falo casa Paulo. Por isso que eu disse que fica confuso. Eu tiro as conjunções, eu tiro as preposições. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, aquela música Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aquela música, ela praticamente ela tem uma linha meio cubista, porque ela trabalha apenas com coisas nominais, apenas com substantivos. Não é exatamente cubista porque ela não sobrepõe planos, mas de certa forma tem sim um pouquinho de influência. E tem o senso de humor cubista e por aí vai. O Apollinaire, então, ele não vou novamente ler o título do texto ali em francês, quem souber francês que leia, mas o título traduzido é A Pomba, a Punhalada e o Jato de Água. É um caligrama. Então a literatura cubista, na forma poesia, que é a poesia visual, ela cria o chamado caligrama. Eu tento sugerir a imagem com que eu estou escrevendo. Olha como que fica. Esse é a pomba, a punhalada e o jato de água de Apollinaire. Olha só. Dá para ver realmente uma pomba voando, dá para ver um olho e dá para ver o jato de água. É como se esse olho estivesse chorando, tá? E a pomba apunhalada, aí, lembra que eu falei do decadentismo, do pessimismo? Se na Europa aquela euforia pelo desenvolvimento tecnológico, invenção do automóvel, invenção da luz elétrica, mercados consumidores, eu querendo mercados consumidores, eu querendo matérias-primas, eu querendo produzir meu produto, mas eu querendo vender, e eu querendo matéria-prima para construir esse produto, levou à Primeira Guerra. E a Primeira Guerra fez com que muitos e muitos jovens fossem convocados e morressem sem saber nem por que estava morrendo. E aí, a pomba apunhalada, então, no caso, é a paz. É a pombinha da paz mesmo, que foi apunhalada. E o olho chorando, jorrando água por tudo que aconteceu. Muitos amigos de Apollinaire que foram convocados para a guerra e morreram nessa guerra. Aqui tem um pedaço de tradução, não vou mostrar a tradução toda. Depois vocês podem pegar, quem traduziu foi a Patrícia Galvão, em 1947 ainda. Ela traduziu esse texto do Apollinaire. E começa, doces figuras apunhaladas, caros lábios em flor, Mia Marie, Iete Laurier, Anne e você, Marie. Onde estão vocês, ó meninas? E aí ele fala, jato de água que chora e que suplica. Esta pomba se extasia, todas as recordações de outrora, onde estão? Delise, os meus amigos foram para a guerra, os seus nomes se melancolizam
esguincham para o firmamento. E por aí vai, quer dizer. Então, esse texto aqui visual, ali aquele pedaço é a tradução dele. Só que isso está colocado todo confuso. Ó. Vocês viram que os versos estão no jarro de água, e estão dentro do olho, estão na pomba, quer dizer, está tudo dentro da atmosfera cubista mesmo. Ele pegou todos esses versos, fragmentou essa poesia e recompôs ela, criando uma figura. E aí nós temos então um texto que influenciou demais, gerações e gerações, até hoje, pessoas tentam escrever poesias fazendo isso, criando o chamado caligrama. Aqui no Brasil nós tivemos o Oswald de Andrade, que talvez foi o maior entusiasta. Ele quis inclusive escrever romances cubistas. Depois nós vamos falar muito ainda de Oswald de Andrade quando a gente entrar na primeira fase do modernismo, mas já vão conhecendo. Ele tentou fragmentar a realidade também em seus textos, predominância de substantivos, novamente nominal. Quando falar que é nominal, significa que tudo está substantivado. Não tem verbo, não tem adjetivo, não tem preposição, não tem conjunção, tudo está substantivado. Inclusive, é engraçado que até quando eu fiz faculdade, curiosidade, ainda tinha professor que defendia que a literatura deveria ser feita só com substantivos. E flashes, pequenos flashes cinematográficos. O texto aqui chama Hípica, que é do Oswald de Andrade. Esse é um poeminha. Onde está aquela barra é onde quebram os versos. Então, o primeiro verso, saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, se você lê esse texto com as barras, cada barra daquela é a terminação de um verso. Então é um poeminha. E ele viu vários planos, tudo como se fosse um monte de flashes, poucos verbos, praticamente coisas substantivadas e fragmentação da realidade. Então, quando ver isso acontecer, até você pode escrever. Tenta depois em casa aí escrever um texto cubista. Fragmentar a realidade, predominar mais substantivos. Predominância, não quer dizer, Cláudio, mas tem um verbo ali, tem um verbo e tal. Pode ter, né? A orquestra toca lá, o verbo tocar, mas só ele, não tem mais verbos. Tem o correm também. Tem o correm e tem o toca. Tirando isso, não tem verbos. Então, quando fala que predomina, quer dizer tem mais substantivos praticamente. E não tem adjetivos. Um texto basicamente nominal, com fragmentações de realidade, pequenos, como se fossem pequenos flashes do que você está falando. Todo mundo pode, escreve isso, seu texto cubista. Esse é do Oswald de Andrade, chama Hípica. E na pintura, nós temos a Anita Malfá. Ela tem várias obras seguindo isso. Aqui tem duas, O Homem de Sete Cores e A Mulher de Cabelo Verde. Cores bem fortes, novamente, cores que não representam a realidade de uma pele. Novamente, os traços que não representam os traços de uma pessoa do mundo real. É como se fosse, como nós dissemos, uma birra contra a representação da realidade, de certa forma questionando o que Aristóteles falou, que os seres humanos tinham que fazer cópia, tinham que fazer mimese da realidade. Também a Tarsila do Amaral e o Di Cavalcanti. Esse aqui é do Di Cavalcanti, As Moças. Assim como o Picasso fez As Senhoritas de Avião, é meio que uma paródia, né? Aqui ele fez As Moças, já dando brasilidade a isso, e novamente cores que não representam o tom de peles do mundo real, traços que não representam traços de rostos do mundo real, os corpos sem proporção e por aí vai. E a Tarsila do Amaral, a obra mais importante, inclusive é considerada a obra mais importante da pintura brasileira. É o quadro brasileiro que foi vendido, é o quadro brasileiro vendido pelo maior preço até hoje. Quem era Tarsila do Amaral? Nada mais, nada menos do que a esposa do nosso querido Oswald de Andrade, aquele que eu mostrei o poema Hípica agora há pouco. E a Tarsila do Amaral, então, ela pintou o Abapuru para dar de presente ao esposo. Ela pintou para dar de presente ao esposo, e Abapuru significa lá, homem que come. E essa obra foi a obra, o tanto de plágio, gente, vai no Google e joga Abapuru e vai e clica em imagens. Você vai ver o tanto de paródia, o tanto de reprodução, o tanto de gente que já fez montagem, já fez memes, etc., usando o Abapuru. É um dos grandes símbolos da nossa
nacionalidade, do nosso modernismo, e é cubista. Novamente, ó, não tem cores tentando representar a realidade, a paisagem lá atrás não tem vontade, não há proporção nesse corpo, o corpo está completamente ao tamanho desse pé, ao tamanho dessa mão, enquanto o rosto, o nariz é pequenininho. É realmente uma obra fantástica, o Abapuru. E é isso, né? Nossa aula foi isso. Então, vamos fazer um pequeno exercício, claro, vou passar para vocês no grupo, mas fica aí, dá uma estudadinha, estuda direito o cubismo, tenta, de certa forma, entender o que Picasso fez, como que ele influenciou os brasileiros e por aí vai. Essas são as vanguardas e até hoje a gente vê a influência delas na arte brasileira, seja na música. Eu chego a dizer que até essa música minimalista, que tem praticamente só batidas, elas têm muito a agradecer ao que o cubismo fez. Uma das vanguardas europeias, com certeza, mais fascinantes. Muito obrigado e até a próxima aula, claro, né?